Olá, meu amigo, minha amiga que nos acompanha nesse programa maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre comunicação, educação e gênero. Também vamos falar um pouco sobre internet e comunicação. Fique conosco e nos acompanhe. Hoje nós vamos começar mais uma série que vai trazer entrevistas sobre cultura, esporte e arte todas as semanas. E nossa primeira entrevistada de hoje é a Geralda Ferraz. Ela que é radialista, jornalista, educadora, ativista dos direitos humanos, presidente da Associação Mulheres na Comunicação e gestora do Colégio Orientar. Olá, Geralda, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Prazer estar aqui falando com você. Isso, e a nossa primeira pergunta de hoje é a respeito sobre essa questão da pandemia, né? Como que você, como gestora, está fazendo para orientar os seus alunos, levar o conteúdo para eles, mesmo à distância? Anderson, a princípio, como para todas as pessoas, todos os segmentos sociais, nós fomos pegas de surpresa, né? Um dia a gente chega na escola, tendo aulas, e aí a gente entende, recebe uma determinação governamental que no outro dia a gente não poderia estar mais naquele espaço e que a gente teria que se adequar à nova realidade. Então, esse primeiro momento foi um momento da gente replanejar em tempo recorde todo o nosso trabalho presencial. E aí, a escola, ela já é uma escola que trabalha com as tecnologias de informação e isso foi um diferencial positivo para nós. Para a gente trazer isso para as aulas não presenciais, não que tenha sido fácil, porque a gente trabalha com pessoas e níveis de entendimento. Tem pessoas que têm facilidade com a ferramenta, tem outras que não têm facilidade. Então, o primeiro momento nosso, nesse processo de readequação do ensino, foi lançar mão já de uma plataforma de ensino que nós, não sei, eu falo que tem as energias divinas conspiram sempre a nosso favor, né? E nesse caso, nós tínhamos feito essa adesão esse ano, no início do ano. Então a gente já vinha conversando com os pais. Abaixa o aplicativo, as tarefas, as atividades online estão disponíveis para vocês. Então, quando a pandemia chega, 50% dos pais já acessavam essa ferramenta. E aí nós fomos intensificando esse trabalho de convencimento dos pais para que eles tivessem esse aplicativo, que era uma forma deles receberem o livro, a criança, o aluno, ter acesso ao livro virtual, né, e possibilitar ele fazer as atividades e o professor acompanhar. Esse foi o primeiro momento. Sim. O segundo momento, a gente lançou mão das aulas gravadas. As nossas professoras, os nossos professores, então fizeram aulas de curta duração, gravadas através do celular, e a gente disponibilizava tanto no aplicativo que a gente trabalha, quanto nas redes sociais. E aí, o último processo, porque esse processo durou um mês e pouco, né? que é o período que a gente está. Nós começamos em março, então eu diria que no dia 17 de abril, quando completou um mês, aí foi a última etapa, que foram as aulas remotas, que a gente utiliza de uma plataforma digital, né? E hoje em dia tem várias, Hangout, Zoom, Meet, várias. E aí então a gente se adequou a uma plataforma digital onde todos os dias os nossos alunos, num determinado horário, têm a aula junto com a sua professora e com os seus colegas. Isso também ajudou demais, porque nesse período de pandemia, para além do conteúdo, isso é importante que a gente fale,
a gente precisa trabalhar também o emocional das nossas crianças, porque ninguém, nessa altura do campeonato, faz ideia do que passa na cabeça delas. De repente elas também estão ali confinadas dentro de uma casa, sem saber por que elas não podem ir na escola, sem entender, né? Sim, eu também, como educador, eu vejo muitas escolas trabalhando com as redes sociais, Facebook, Instagram. Sim. Mas muitas vezes essas plataformas sociais distraem o aluno. Sim. Né? Ao mesmo momento que eu estou olhando ali o conteúdo, eu também vejo uma conversa, eu também vejo um vídeo de um cantor famoso. Interessante o que você está dizendo, porque nós tivemos que mudar a dinâmica também de planejamento, como eu havia dito. Então, se antes a gente tinha uma reunião diária com a coordenação e uma mensal, por exemplo, com os professores, hoje a gente tem 3 reuniões no dia. São reuniões com os professores, reunião com a coordenação e com o grupo gestor. E aí, nessas reuniões com os professores, eles vão dando feedback para a gente de como está a aula dele, qual foi o fato interessante, o que ele ficou sem saber o que fazer. E uma das reclamações foi exatamente isso que você acabou de falar. O nível de concentração da criança é muito menor devido aos estímulos externos. Aí nós tivemos que fazer o quê? Chamamos uma profissional de design, né? A Bruna, que você até conhece, e ela criou então um videozinho que a gente coloca todo início de aula, dizendo para o pai da importância de organizar aquele espaço, aquela rotina para a criança assistir a aula. Geralda, a sua experiência também como radialista, jornalista e também presidente da Associação Mulheres na Comunicação ajudou a você a orientar os professores, a unidade escolar nesse meio, né, que utiliza-se tanto a comunicação? Sim, claro. A escola já tem alguns anos, nós implantamos um programa de rádio chamado Rádio Orientar. E agora, nesse período de pandemia, tem sido uma ferramenta que nós estamos utilizando com muita facilidade. Na capacitação, na semana de formação de professores, no final do ano, já pensando em 2020, nós fizemos ainda um outro trabalho no sentido de melhorar o que já era bom, que era a gravação de podcasts, que virou uma tendência, né? Todo mundo tem seu canal e disponibiliza os áudios, né? E aí a gente passou a gravar os programas de rádio em formato de podcast e disponibilizar na plataforma digital na internet. Então isso já vinha acontecendo. Com a pandemia, nós não tivemos dificuldade, acelerou o processo, exatamente, de continuar realizando os programas. E isso colabora muito para os alunos. E primeiro, essa geração que está aí, essa meninada, elas não têm dificuldade em manusear celular, smartphone, né? Sim. E para além disso, quando você vai fazer um podcast, um programa de rádio que seja, você precisa pesquisar, você precisa entender do assunto que você vai falar, né? Você precisa treinar a sua voz, a sua entonação, e tudo isso acaba desenvolvendo as multi-habilidades que nós temos. Então, para os alunos, é um nível de aprendizagem muito maior, e tem ainda aquela questão dele estar envolvido naquilo que está fazendo, porque acha interessante, é algo que faz parte do meio dele. E ajuda até mesmo na vida do aluno, nas profissões escolhidas. Exato. Eu mesmo tive uma dificuldade muito grande na época que eu assumi a minha primeira sala de aula como estagiário ainda, né? Estava fazendo estágio. E essa experiência da escola, principalmente na área do teatro, na minha época, ajudou muito a minha primeira aula, o meu primeiro público. Isso. E essa experiência eu acredito que ajuda muito o aluno também na vida. Faz a gente superar a barreira da timidez, a ter autoconfiança, né? Segurança naquilo que está fazendo. Então, às vezes são experiências que aparentemente não tem muita pretensão, vamos dizer assim, mas que para a vida você carrega isso e lá na frente fala, poxa vida, eu nunca imaginava que eu ia ser capaz de fazer isso. Mas para isso a gente também tem que ter autoconfiança, tem que ter fé, tem que ir sempre à frente e nunca desistir dos seus sonhos.
Olá, você ouvinte da radiodamãe.com. Esta semana eu te convido para participar comigo da oração do Santo Terço, aqui direto do Santuário Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Venha conosco para este momento de oração e de muito amor. Estamos de volta aqui no momento da entrevista. Agradecer muito também a HS Comunicação, a Rádio da Mãe, que é parceira aqui do nosso programa. Nesse momento da entrevista comigo, Henderson Souza. A gente está entrevistando a Geralda Ferraz, que é radialista, ativista dos direitos humanos, educadora, gestora e também presidente da Associação Mulheres na Comunicação. E é sobre isso que eu quero te fazer uma pergunta, Geralda. Sim. Você, como presidente de uma associação que leva a comunicação para as mulheres, como que está esse meio hoje, no meio de toda essa crise social, no meio de toda essa pandemia? Como que está acontecendo essa comunicação, principalmente na sua associação? Sim. Nosso programa Voz da Mulher, que é o programa, o carro-chefe da Rádio Mulheres na Comunicação.com, né, que é uma rádio web, ele tem, por princípio, trabalhar a conscientização, não só das mulheres, mas sobretudo das mulheres, né, sobre os seus direitos, né, e nesse momento de pandemia, né, nós voltamos, fizemos também uma readequação no nosso planejamento, trazendo temas que são pertinentes às problemáticas que as mulheres, que as pessoas vivem, né? Então, não tem como também falar de qualquer tema que a mulher não esteja inserida. Sim. Concorda? Sim. Né? Mulher, 52% da população brasileira, é a mãe também dos outros 48%, né? E a gente sabe que a história de desigualdade de direitos entre mulheres e homens é que nos faz acreditar nessa proposta de rádio que nós temos. Então, os nossos últimos programas têm sido sempre nessa vertente de explorar essas temáticas. Então, a gente já falou de saúde nesse período de pandemia. Nosso último programa, por exemplo, foi sobre violência doméstica, porque já existem estudos que nesse período de distanciamento social, o número de casos de violência contra as mulheres aumentou significativamente. Mas, infelizmente, as mulheres elas não estão tendo nem condições de sair de casa, né, para poder fazer, registrar a denúncia, o boletim de ocorrência, e muitas vezes então fica ali naquela condição. E a gente foi buscar informações sobre isso. Então, esse programa dá para quem ouve, por exemplo, a possibilidade de entender essa dinâmica e de buscar soluções, né? Então é um programa, sobretudo, educativo também, né? Que conscientiza, mas que também faz com que as outras pessoas percebam que o problema não é só da mulher, é da sociedade, né? E que todos nós temos a nossa parcela de dever, de contribuir para que essa mulher supere esse ciclo de violência, supere as desigualdades, tenha as mesmas oportunidades que os homens na frente à sociedade. Por exemplo, no caso da pandemia, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, elas são as primeiras a serem atingidas. Sim. Né? Então, não é diferente. Principalmente com afastamento social, a pessoa vai ficar mais isolada. Exato. A depressão começa a chegar. Exato. Então, não tem como a gente falar da pandemia sem que a gente não tenha como referência de quem está lá na ponta sofrendo as consequências disso, a mulher, né? O programa Voz da Mulher, ele teve um percurso, não é? Ele começou primeiro... Sim, na verdade, o Voz da Mulher é o nosso segundo programa da Associação Mulheres na Comunicação. O nosso primeiro programa, que deu início a tudo, a história, inclusive, que fez com que a gente criasse uma associação, chamava-se Palavra de Mulher.
E esse programa ele começou na Rádio Difusora de Goiânia, na década de 90, a convite do bispo da época, que era o do Antônio, né? E na época existia um trabalho na Igreja Católica de SEBs, que eram as comunidades eclesiais de base, que eu acredito que ainda exista, né? Sim. Mas lá naquele momento era algo crescente e coincidia com o momento de redemocratização do país. Então era a sociedade, eram os movimentos sociais, era a igreja lutando por mais direito. Então tinha lá o movimento das mulheres, o movimento do povo negro, o movimento das crianças, né? E tudo isso culminou com muitos programas, inclusive a Rádio Difusora abrigou não só o Palavra de Mulher, que era da Pastoral da Mulher, mas também programas da Pastoral da Criança, programa das pessoas, da população em situação de rua, né? Então eram vários programas. E aí nós começamos lá na Rádio Difusora, ficamos lá por 24 anos. A rádio, principalmente a rádio AM, ela consegue levar a comunicação principalmente às fazendas. Exato. A fazenda que chega, às vezes tem pouco sinal, Isso. principalmente para a mulher do campo, né? Nós estamos aqui num programa também um pouco caipira, com esse cenário maravilhoso, mas falando um pouco para a pessoa do campo, Sim. né, que hoje consegue ter mais acesso também ao computador, aos programas de TV, através das TVs a cabos, que já está chegando em muitas propriedades rurais, né? E também a mulher do campo, que muitas vezes são esquecidas e que através do rádio pode ter acesso, através principalmente de um programa maravilhoso igual de vocês. Então, em Henderson, a gente tinha muitos depoimentos de pessoas que moravam realmente em fazendas no interior e que tinham no nosso programa, que era veiculado pela Rádio Difusora, uma referência, né? Que às vezes nem sabia por onde passava o direito da mulher, se aquilo que ela estava sofrendo era assédio, se era violência, e através do programa começou a tomar consciência. Então, é o que você está dizendo. As mulheres do campo, elas estão em condição de vulnerabilidade muito mais do que as mulheres da cidade, porque é tudo mais difícil. O acesso a uma delegacia é mais difícil, o acesso a um hospital é mais difícil. Acesso à comunicação geral. De forma geral. Então, quer dizer, o rádio, por isso que o rádio é tão importante e ele continua presente na vida das pessoas, porque nos maiores rincões, a internet não chega, mas o rádio chega. O rádio chega. Né? E as pessoas que estão nos assistindo podem acessar aonde a associação? Então, a Associação Mulheres na Comunicação tem a rádio web, que você pode acessar o www.mulheresnacomunicação.com e ouvir os nossos programas, que estão todos disponíveis lá, além de notícias, informações relevantes e atuais, né? Não só na perspectiva dos direitos das mulheres, mas dos direitos das minorias sociais. Muito obrigado, Geralda, pela sua participação aqui. Agradeço a você também que nos acompanhou. Você pode rever essa entrevista através do portal hendersonsouza.com e também através do radiodamãe.com.